Aí aqui a gente já vai começar a ver também os setups, né? A gente, quando for mudando os contextos, vai ver com que setup cada um tem. Agora, antes de mudar qualquer coisa, vamos rodar o teste, né? Só para confirmar que tá tudo ok, beleza. 20 testes todos passando. Excelente, excelente. Tá, o primeiro contexto então é o when given workstation name. When given workstation name. Vou colocar esse carinha aqui. Opa, não é esse, não é esse. Me desculpem. When given workstation name, when choose an app. Vou apagar tudo, só vou deixar os contextos mesmo. E aí a gente vai migrando, tá? Para uma alteração dessa, que é grande, tá? Eu vou mudar o setup, vou mudar a escrita de alguns LEDs. Pode dar muita merda. Então eu vou deixar o teste que está rolando. Inclusive vai ser a minha referência. Aí eu vou duplicando eles. E depois eu só apago quando tudo estiver ok, tá? Eu acho que isso é um dos approaches mais legais para fazer isso. Não só para teste, mas no código principal. Que foi isso que a gente fez, inclusive, nas lives passadas, tá? Choose an app when not given any options. Então, when not given any options vem dentro. E when given option aqui também vem para cá. Vou confirmar já, tá? Está ok, ó. When not given any options e when given workstation name option, os dois estão dentro de choose an app. Se a gente verificar aqui, ó, choose an app e tem os dois contextos grandes. Aqui a gente já tem os dois contextos dentro de choose an app. Tá aqui certinho. Aí depois tem when plataforma is. Então when is plataforma a gente já tem em algum lugar aqui, ó. When the plataforma é iOS. Inclusive vai ter aqui embaixo também, não é isso? Dentro dos dois contextos de options. E depois o it. E depois o it, o bendito it. O it aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem o contexto. Veja como foi rápido assim, né? A gente não ficou perdendo tempo em navegando, vendo qual é o melhor. Aqui a gente já foi direto. A gente já esteticamente a gente já olhou aqui e viu que a melhor opção era essa, né? Então isso é um ganho bacana. Tá, vamos só ler ele nos testes rodando, tá? Eu vou comentar esse contexto aqui e esse contexto porque eu só quero ler aqui como ficaria no final e se vai bater com o que a gente está querendo, tá? Não vou nem comentar aqui, eu vou deixar sem skip mesmo, porque não adiantou nada. Vamos lá. When given workstation name, when choose an app, when not given any options, when a plataforma é iOS X, ele faz a expectativa. Quando dá workstation name como option, a plataforma também é iOS, ele dá o it dele. Veja que ficou já bem menor esse setup que já tem os dois tipos de teste. Vamos ver aqui, 8 linhas no totais, 8 contextos com its, do que 10, né? Eram 10 na real. Então já deu uma diminuída bastante aí. Então show! Os contextos aqui estão de acordo com o que a gente planejou já. E a gente vai agora começar o nosso setup. Os LEDs que tem dentro, tipo esse LED aqui, as configurações de opções, o reset, o bloco de before que é executado antes de tudo. Eu vou copiando devagarinho, um por um, mas antes disso, eu vou com vocês fazendo algo de dentro para fora. Como assim dentro para fora? Eu não vou colar logo os LEDs dentro dessas camadas, saca? Eu vou tentar ver as expectativas de dentro mesmo, a última camada, o último it, e ir buildando o setup para cima. Porque aí a gente consegue ver como é de dentro para fora, a gente consegue ver aqui as necessidades de cada contexto e para cada contexto nesses dois sentidos que reutilizam configurações, tá? Vamos lá. Esses dois itens são exatamente iguais. Inclusive a gente pode fazer um share de context, mas isso a gente vê depois, tá? Esse resultado vai colocar aqui.
Então a expectativa, o resultado que ele vem daqui, ele pega do email file, na key seed workstation e o expected workstation name, que é esse carinha aqui também. Inclusive vou colocar logo aqui TT4, reduzir, e como a gente só tem um app aqui, eu vou colocar também direto para a gente ficar no modo mais visual. A minha expectativa é, pega o resultado do arquivo ML para esse workstation chamado T44 e tem que ser o resultado de um array que tem o nome Safari. Esse cara tem que ser a mesma coisa, é o que tem lá embaixo também. Vamos aplicar pelo menos baby steps, vamos aplicar um por um, calma aí. Eu vou rodar o teste, ele vai quebrar, tá? Por quê? Porque esse load aqui ainda não tem nenhum let para esse cara. Ele tem que quebrar, se não quebrar tem alguma coisa muito errada, tá? E ele quebrou exatamente nisso, ó. Esse load sheet config XML não existe como variável. Então, esse load configs, ele vai ser usado para os dois itens, não é verdade? Então a gente pode colocar no contexto de fora dos dois, que é esse contexto de choose on app, que serve para os dois. É isso que a gente tem que começar a pensar, sabendo da estrutura, né? Deixa eu só pegar esse let aqui e colocar, reutilizar o bichinho, né? Load sheet config XML, ml load file, sheet config path. Esse sheet config também não tem, mas ele vai ter que quebrar agora, dizendo que o sheet config não existe nenhum método, nenhum let para ele, tá? Vou tirar o fd aqui. E é exatamente isso que ele fala, ó. Esse sheet config desse cara não existe. Então a gente vai ter que criar o sheet config. O sheet config ele poderia ser global, né? Tipo, pode ser utilizado para todos os contextos aqui. Assim como o invoke run. O invoke run é para a parada toda. A gente pode criar o sheet config lá também. Eu só vou pegar esse carinha aqui, esse let, e botar aqui em cima. Ok, sheet config new homebase spec support. Então aqui ele já está fazendo o carregamento do meu arquivo de spec support, que ele fica dentro da parte spec mesmo. Aqui ó, suporte, arquivo oculto, porque está com ponto sheet, config. Beleza? Vamos rodar o teste e ver o que ele vai pedir agora. Não pediu nada, ele passou. Por quê? Ó, se a gente abrir arquivo suporte aqui, ele tá com o TT4 aqui, tá vendo? Ele não tá resetando, porque a gente ainda não fez o reset aqui, beleza? Se a gente colocar TT5, ele tem que quebrar, não é para encontrar, é exatamente isso. Tô colocando um novo contexto para o outro teste não influenciar, tá certo? Poxa, mas por que o outro teste influenciou se a gente já reseta ele? Porque a gente está resetando ele apenas no before, galera. Esse reset sheet config file, ele só está sendo chamado no before. Então o que é que acontece? Nossos testes não devem influenciar outros testes, mas esse teste está influenciando. Por quê? Ele reseta antes de rodar o teste para esse contexto aqui. Mas depois que ele roda, ele não está resetando, não tem um after para resetar. Então ele está populando, deixando lá. E o meu teste lá inicial, lá em cima novo, ele também não reseta nada e está sendo influenciado por isso. Uma forma que a gente pode fazer seria botar um after e resetar. Mas aqui, como a gente está fazendo zero, eu simplesmente estou colocando um novo TT que ele não cria para poder fazer os testes de novo. Então, se ele não está criando, a gente tem que colocar agora os setups de criação, que é quando ele dá o workstation name, quando ele invoca o run, que é esse comando mesmo. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, no describe run, ele tem que ter um before dele para executar o invoke run. Concorda? Tipo, teoricamente sim, né? Tipo, describe run. Antes de tudo faz o invoke run e aí ele vai começar a invocar. Só com isso, só com esse invoke run que a gente acabou de adicionar, vai quebrar. Deixa eu agora comentar os outros testes aqui, tá? Tem que deixar ele passando.
Se a gente está influenciando ele de alguma forma errada aqui, tem que corrigir. Já quebrou, porque aqui ó, ele já entrou no modo interativo. Então por enquanto, esse before ele vai ficar dentro desse contexto gigante aqui. Esse contexto pai, tá? Quando a gente remover o código antigo lá, a gente pode mover ele novamente. Beleza? Por quê? Porque esse cara está influenciando o outro. Se a gente quer sempre manter as coisas funcionando enquanto cria um novo, vamos fazer devagarinho. Beleza, agora só quebrou o 35 e o 46. 35 e 46. São essas duas linhas novas, então tá ok. Vamos lá. Vou deixar esse cara aqui comentado por enquanto, que a gente não está implementando ele, então ele só vai ter que quebrar a linha 35. E ele fala que o método options não existe. Por quê? O que é que a gente adicionou que ele precisou do options? O invoke run. Então vamos dar uma olhada no invoke run. Invoke run, ele tem o sheet command run e ele passa um arg. Cara, esse arg está sendo utilizado em outro lugar? Não, não está. Então a gente podia eliminar uma configuração a mais de leitura e botar tudo dentro do let, tá? Só fiz essa pequena refatoração já. Vamos rodar o teste. Tudo tem que passar menos esse teste. Beleza? Então tem 4 exemplos. Um falhando e um pendente. O pendente é o novo que a gente criou. E o falhando é o nosso ainda, que é o options. Então isso aqui é só para... Quando eu chamo o invoke run, ele está chamando as options aqui. Vamos adicionar umas options iniciais. Então, onde é que a gente adicionaria essa option? No contexto onde diz que não passa nenhuma option. Faz sentido? Let options. Se eu não passo nenhuma option, ele é vazio. As options aqui não é um hash, é um array vazio, tá? Então vamos usar o mesmo exemplo que está lá embaixo, que já está implementado e funcionando. Beleza, passei as options e vou rodar. Beleza. Segunda parada foi, ele entrou no modo interativo, então ele não está mockando. A gente precisa fazer o mock. Que aqui nesse caso, se eu não passo nenhuma opção, é como se a gente estivesse escrevendo esse aqui, ó, apenas create. Ele também entra no modo interativo, tá vendo? A gente vai dar uma opção, é como se a gente já tivesse escolhido, escrito para ele. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, nesse momento aqui, ó, when given a workstation name, então nesse caso eu vou fazer um allow que a gente já fez aqui embaixo do set get options. Eu vou deixar comentado isso, mas a gente, como está indo de passo a passo, eu vou pegar apenas esse primeiro stand-in, recebe get e retorna workstation name, que é para simular esse cara que eu vou colocar aqui, TT5, por exemplo, tá? Então, eu vou botar ele aqui cru. Cru que eu falo é sem o let, sem nada. E aqui eu vou deixar comentado. Então ele tem que passar para a próxima etapa. Nesse caso ele vai quebrar porque workstation name a gente não declarou ele ainda, mas não tem problema. A gente implementa ele depois. Beleza. Workstation name, como a gente acabou de falar, também não existe. Então, se eu falo que eu dou um workstation name, esse cara aqui, esse let, vai vir para cá. E o workstation name é TT5. TT5, que é o que a gente colocou aqui na linha daqui debaixo do resultado, tá? Eu estou tentando pegar o TT5. Então o workstation name vai ser 5. Roda o teste, ele tem que ir para uma próxima etapa. Ele já foi para a próxima etapa, que é a do multi-select. Então a gente aqui vai mocar o multi-select. Como? E onde? Onde é que a gente fala que escolhe o aplicativo? When choosing an app. Então a gente vai fazer a escolha do when choose an app. Beleza? Choose an app. Vamos criar aqui o let app names. E o app names, vamos só ver como é que ele já está sendo implementado. Eu digo que eu vou escolher o Safari. Beleza? Tá, mas esse allow não estou mocando ainda, não tem nenhum local, né? Eu não estou nem utilizando esse app name aqui.
É essa linha que tinha no let set get options que eu chamava o set allow instance, passando o app names aqui, tá? Então onde é que a gente colocaria esse cara? Aqui abaixo do stand-in. Vamos rodar e ver o que acontece. Beleza. Ele passou do ponto de multi-select, mas ele quebrou em um outro local. Ele disse que não encontrou esse cara. Vamos ver agora como é que está o código abaixo de referência que a gente tem, que está rodando. Olha, no before ele reseta, que a gente ainda não está resetando. Ele seta a plataforma, que a gente ainda não está setando. Set get options, set sheet config instance. A gente também não está setando. Isso significa o quê? Que ele está pegando o sheet config path original. Ele está fazendo a própria instância dele. Ele não está mocando uma instância que a gente quer que passe com o path. Por quê? No sheet config, lembra que a gente alterou o construtor dele para receber o home base path e o padrão dele é o root. E aqui a gente não alterou o código para isso, tá? Do create, mas só mocou. Vamos voltar lá. Então a gente tem que fazer esse set sheet config. Deixa eu ver. Então aqui eu vou chamar o set config sheet e eu coloco o LED aqui embaixo. Aí agora ele está chamando o sheet config, que a gente já tem o sheet config nessa linha aqui. E eu vou rodar o teste para ver qual é a outra coisa que ele faz. Beleza, o teste passou. Por que o teste passou? Tem uma coisa que a gente não fez ainda, que foi o set platform. Mas ele passou porque o sistema operacional que já está rodando na máquina é o OS X. Então, como ele já sabe aqui, ó, ele executou esse bloco aqui de dentro. Esse OS X, ele realmente executa um comando para ver se a plataforma, roda esse comando echo e o name, e ver se a plataforma é essa do OS X. Como ele está executando de fato, ele está verificando que é. Então, isso está um falso positivo, porque se eu deixar assim rodar no Linux, como a gente já tinha comentado, ele vai falhar. Então a gente vai ter que setar a plataforma, porque a gente tem inclusive um contexto para isso. Então aqui a plataforma, ela é OS X. Na verdade, esse set platform, ele pode vir para cá, tá? Vou chamar esse set platform aqui também. É um setup. Sendo que ele chama o platform name. E esse platform name é o que a gente vai colocar no nosso contexto de plataforma mesmo. When the platform is OS X. Platform name do Aven. Isso significa que é OS X. Roda o teste. E ele continua passando. Sendo que agora a gente está garantindo que ele está rodando na plataforma que eu estou setando, que é do Arvin, e também está usando o nosso sheet config realmente da pasta suporte dentro do spec. Então percebam uma coisa, o nosso switch tem só a expectativa. Cada contexto que a gente disse que ia passar alguma coisa, ia fazer algo, ele está fazendo isso. Quando eu escolho o app name está aqui. Quando eu não passo nenhuma opção, a opção está nula. Quando a plataforma é OS X, a plataforma está aqui. Então ele deve fazer alguma coisa. Aí ele faz. O primeiro contexto de todos é quando passa o workstation name. O workstation name está aqui. Aí sobrou esse let aqui, tá? Set get options, que a gente pode inclusive separar um para cada. A gente podia fazer algo como set get option, a primeira, e a segunda seria set multi select option. Fica mais claro, né, inclusive. Então aqui eu vou pegar esse cara e colar aqui, e esse cara colar aqui, tá? E esses dois botar aqui em cima. Beleza. Separei em cada um.
Vamos rodar o teste. Tudo passando. E vamos só ler. Esse cara aqui vai ter que vir para fora, tá? Ele faz mais sentido fora porque em todo o contexto eu vou ter que setar essas opções, setar o multi-select, setar a plataforma e fazer a invocação do método que eu quero testar. Mas antes disso eu vou implementar o segundo it que falta, tá? E aí depois que tiver tudo pronto a gente deleta o antigo código e move esse aqui. Mas se eu ler aqui quando eu dou um workstation name, aí eu faço todo o set o get option, set multi-select option, que é a segunda etapa, set o sheet config instance, inclusive isso aqui pode ser o primeiro, set a plataforma, que aí pode ser o segundo, set os gets e faz a invocação. Roda o teste, tem que passar. Show! Vamos agora implementar esse segundo contexto aqui. Tem que quebrar, beleza. Aqui eu tenho que colocar o mesmo it, tá? Ele tem que ter o mesmo TT5. Uma coisa que a gente não botou foi o reset, galera. Vamos colocar, tá? Vamos colocar o reset. O reset. E aqui o reset. Beleza. Vamos rodar novamente. Tem que passar. E o 81, que é o aqui, não tem que passar. Beleza. A gente vai colocar o it. A plataforma a gente vai colocar novamente. Basicamente copiar. Given workstation name option. Então nesse caso da option, a gente vai ter que passar a opção devida, né? Que é essa aqui, copiando lá de baixo. A gente passar name e workstation name. Só populei o que faltava e vamos rodar o teste. Agora o teste tem que passar. E ele passou tranquilo. Aqui, galera, a implementação desse segundo foi muito mais direto, muito mais simples, né? A única coisa que a gente precisou alterar foi a opção, que era o contexto que a gente queria. Todo o resto só foi terminar de preencher. Então, nesse contexto aqui e esse carinha aqui, a gente pode deletar. Opa, acho que eu deletei demais, velho. Pera aí. Deleta esse. Tinha deletado demais. Beleza. Deletei a estrutura antiga, rodei o novo, tem que passar, beleza, 2 testes passando. E agora vamos reestruturar de modo rápido aqui o que precisa. O que é que precisa? Esse before, com todos esses setups, ele pode vir aqui fora. Ele pode vir no describe. E eu gosto de deixar o before logo abaixo, porque quando eu leio direto o describe e leio os setups, tá ligado? Eu consigo ler os setups de maneira mais rápida. E aí depois eu começo a ler os LEDs. Eu vou saber os LEDs quando eu for navegar entre eles, né? Então, todos esses LEDs podem estar aqui em cima, tá? Beleza. E vou rodar o teste e tem que passar. Beleza. Esse load sheet config ml também pode estar lá em cima. Load. Onde é que ele está sendo chamado? Load config. Vai ficar do ladinho do sheet config. Beleza. Rodar a última vez o teste. E passou. Ó, se eu colocar o fd, ele vai continuar a mesma estrutura, tá vendo? Ó, run, when given, when chosen, not, tal. Beleza, vamos dar um overview de como ficou, tá? Update test code. Ok. Describe run. Before reset sheet config, set sheet configure instance, set platform, set get option, set multi-select option, invoque o método. Beleza. Li isso aqui e vou para o próximo contexto. Se eu quiser ver a implementação de cada let, de cada setupzinho, é só navegar até lá e ver o que é que ele está fazendo, tá ligado? Aí beleza, o contexto. Olha como o contexto ficou mais direto, galera. When given workstation name, estou dando workstation name. Quando eu escolho um app, estou dando app. Quando eu não escolho nenhuma opção, passo nenhuma opção. Quando a plataforma é X, bota X. Faz expectativa. Aí mudou só, né? Tipo, do app name, workstation name mantém.
E aí esse contexto ele só muda para a opção. Quando passa alguma opção name, ele passou. Quando é o SX, e o mesmo it. E aí fechou. Ele fica mais reduzido. Tranquilaço, galera.